Vamos então começar a terceira parte deste capítulo. Nós vimos no final da segunda parte, quando o doutrinador, além da palavra, além de explicar o conhecimento que ele tem com a doutrina, junto com a palavra ele emanava energia eletromagnética. Do tórax dele saía uma energia que abrangia não só aquele irmão que estava sendo atendido, mas todos os outros irmãos que estavam ali junto com ele. Então nós paramos justamente quando o André coloca: vendo o quadro expressivo analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Ele estava vendo ali, né, essas energias sendo emanadas pelo fato do dialogador, além de conhecer a doutrina, praticar na sua vida a doutrina. Então ele estava evangelizando, porque ele estava emanando as energias que brotavam de dentro dele pelo mérito dele, pelos trabalhos que ele realizava na sua vida. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Então a gente vê aqui que os obsessores são afastados durante esse trabalho do dialogador, ali no trabalho mediúnico. Essa energia que emana dele, essa energia que a corrente dos trabalhadores espirituais fazem ali também, fazem com que eles se afastem. E infelizmente as supostas vítimas, não existe vítima neste planeta, né? Aqueles que estão sendo obsediados ficam ansiosos, ficam intranquilos, porque não vem a hora de voltar a estar em contato com os seus obsessores. Existe uma conivência, uma convivência mútua ali de energias. Então o obsessor e o obsediado tem uma sinergia entre os dois. E aí nós vemos que o obsediado sente falta dele, está esperando terminar ali para poder voltar a ficar junto. E a única que está se beneficiando verdadeiramente das energias e do trabalho é a irmã que está fazendo a sua reforma íntima, que está lutando contra si mesma para poder se melhorar, com a vontade de se melhorar. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Insatisfação porque estavam longe daqueles ensinamentos e longe daquelas energias que estavam sendo emanadas, por isso eles não conseguiam assimilá-las. Elas estavam acima da vibração deles, então eles não podiam assimilá-las. E a ansiedade porque queriam voltar a se reencontrar com seus algozes. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis, é o que eu estava falando. Habituado a enfermos que pelo menos aparentemente demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsidiado padece
de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Eu vou repetir aqui, vamos entender. Quase sempre o obsediado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. Ele acha que não está enfermo, ele acha que não é nada. Ele acha que aquilo vai passar. E infelizmente, alguns irmãos espíritas colocam falsas ideias. Não, aqui nós vamos retirar todo o mal, você é um coitado, você é uma vítima. Em vez de passar os verdadeiros ensinamentos, leia, estude, aprenda, não existe vítima, existem laços, né, do pretérito. Se hoje você está sendo vitimado por A ou B, é porque ontem A ou B foram suas vítimas. Então esses acertos precisam ser entendidos. A vontade de se modificar de dentro para fora é primordial para começar a ter a mudança, para ter a cura. Não existe cura sem a mudança mental, a mudança psicológica e a mudança de energia, de vibração daquele que se considera obsediado. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, ele acha, né, que ele está bem, ele acha que ele vai acertar as coisas, ele acha que não precisa de nada, até porque isso é induzido pelos irmãozinhos instigantes, para ele achar que tudo que está ali é balela, que tudo que está ali é bobagem. Isso já é uma hipnotização que é feita para ele, e ele só é hipnotizado pelos irmãozinhos instigantes porque ele abriu a guarda, né? Ele não tem a vontade de se modificar. Então torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações perigosas e profundas pela afetividade mal dirigida, aqueles que acham que o que sentem é amor e na realidade é posse, acha que fulano ou fulana é dele, não pode casar com outro, não pode ter o segundo marido, não pode se separar deles. Então essas cristalizações personalistas, né? A pessoa acha, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sei o que é bom para você, você não pode se afastar de mim. E isso vira realmente obsessões de encarnados e depois se desencarna, continua o obsessor quando desencarnar. Então é o que ele coloca aqui, pelas ligações vigorosas e profundas, pela atividade mal dirigida, que isso não é afetividade, isso é obsessão, ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com ligações inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo que o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Então, o que ele coloca aqui, por este motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante, porque precisa ter um conhecimento muito abrangente de vários estados, de várias situações, para saber como tratar, como ajudar verdadeiramente esses irmãos.
Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Vamos lembrar que não existe um reencarne igual ao outro, um desencarne igual ao outro, nem uma obsessão igual a outra, nem um tratamento igual ao outro. Cada caso é um caso, cada caso exige tratamentos e colocações diferentes. Por isso, a necessidade do autoconhecimento. É a pessoa que precisa se conhecer para poder se ajudar, como nós vimos no capítulo, nesse mesmo capítulo, na parte anterior, quando ele diz que enquanto enquanto o doente não se transformar em médico de si mesmo, ele não vai conseguir um tratamento que realmente o cure. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Quer dizer, para o obsediado só tem aquela necessidade, o afastamento do obsessor. Mas ele está querendo aquilo da boca para fora também, porque lá no seu íntimo ele está bem aconchegado a esse obsessor, ele está acostumado com aquelas energias. Então, se ele não se modifica, se ele não olha para dentro e se conhece para saber aonde ele precisa se modificar, se ele não tem uma compreensão de como as coisas funcionam no plano reencarnatório aqui nesse planeta, é muito difícil ele se ajudar e fica difícil para o psiquiatra ou para os trabalhos mediúnicos também o ajudar. No entanto, como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como é que você separa almas que estão juntas, às vezes há séculos, encarnando e reencarnando? Um é o obsessor hoje, né, daquele que está encarnado. Ontem, aquele que está encarnado hoje foi o obsessor daquele que é o obsessor hoje que estava encarnado ontem, e isso vem há séculos e séculos. Então, como é que você abre essas algemas sem um conhecimento, sem um auto-perdão, sem um perdão recíproco, sem uma melhora recíproca? Porque quando o espírito encarnado trabalha para a sua melhora, se modifica, ele está ajudando a todo o seu condomínio que está ali em volta dele, de encarnados e desencarnados, a também se melhorarem, a também aprenderem, a também crescerem e caminharem juntos na melhora. Isso é que faz toda a diferença. Perdão. Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que de fato faz violência a si mesmo a fim de abreviar a cura necessária. Então a gente, quando encontra uma cura rápida, é porque o doente se esforça, ele luta para conseguir se modificar e se melhorar, depende dele. Vamos lembrar Jesus quando ele dizia: foi a tua fé que te curou. Porque se fosse
bastasse o contato com Jesus, toda aquela multidão que estava espremendo Jesus, todos teriam se maravilhado, todos teriam se curado. E isso não aconteceu, porque só aqueles que estavam modificados, que tinham fé, entravam em sintonia com as energias de Jesus e poderiam recebê-las. Os outros, não, por falta de sintonia, não recebiam, nem sabiam, nem sentiam aquelas energias fantásticas de Jesus ali. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que... Alexandre, porém, não deixou terminar. Cortando-me a frase inoportuna, respondeu: já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho, se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Sempre, por menor que seja o aprendizado, ele acontece. Por mais que a gente ache, aqui não aconteceu nada, não aprendeu nada, não mudou nada, não é verdade. Alguma coisa se modifica. Alguma coisa sempre é aproveitada. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguiu em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica, a longos jogos, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo
a semeadura da caridade, da luz, do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou. Repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos em um instante, nem se edifica uma cidade em um dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perdão. Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas, porque é a mente que comanda todo o nosso organismo celular. É a mente que comanda as células do nosso corpo material e, consequentemente, comanda as células do nosso corpo perispirítico e, consequentemente, comanda o nosso corpo perispirítico comanda as células do nosso corpo material. O corpo material é reflexo do nosso corpo perispiritual. Então, o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem, resoluta e firme na fé, avançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei os 3 outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente desta natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa ao corpo. Relativa ao restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre.
Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Aqueles que rezam estão fazendo só um mantra, são só palavras ao vento, não estão sentindo o que estão falando, estão querendo da boca para fora, não estão querendo verdadeiramente. Suas orações não têm significado nenhum porque elas não são do coração, elas não são verdadeiramente dirigidas ao alto. Então esses não vão ter a colaboração do plano superior até que se modifiquem, até que se transformem. A cada um será dado conforme as suas obras. Não é conforme as suas palavras, mas sim conforme as suas obras, aquilo que realmente realiza, aquele que realmente faz. Podemos ajudar, socorrer, contribuir e esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Penalizava-me, porém, o quadro clínico dos obsediados infelizes. Considerei sob forte impressão quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Eu vou repetir. Preservando os filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Infelizmente, os homens começaram a modificar as luzes religiosas a seu bel prazer, criou as religiões, porque Deus está falando aqui, Deus criou religiosidade, luzes que o homem vai buscar para se melhorar. Os homens, infelizmente, criaram religiões, dogmas, seitas, manuais de coisas a serem feitas, dedos a serem instalados, luzes de velas a serem acesas, em detrimento de modificações interiores, de luzes que têm que ser acesas no interior nosso. O verdadeiro templo é dentro de nós, não é fora de nós. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando, esquecendo voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. As menores quedas e as mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece de que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de várias ordens, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros, outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. E depois de sorrir paternalmente, acrescentou: que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. A lei de ação e reação é lei de Deus, é muito superior à lei do livre-arbítrio. É a lei que rege, todos os sistemas solares. Então a gente não todos os sistemas que existem,
A gente não pode ir contra ela. Se a gente semeou, nós vamos plantar. É a lei de ação e reação. Não tem como fugir dela. Se nós semeamos, vamos colher. O servo fiel não é aquele que chora ao que contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O sentimentalismo doentio não edifica o bem, não faz nada, não ajuda o outro. A frieza, em nome da razão, em nome de que deve ter feito alguma coisa, por isso que está passando por isso, também não ajuda em nada, não modifica nada. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. O homem sempre será, o homem é e sempre será ajudado pelo homem. O trabalho de Deus, a ajuda de Deus, vem através do homem. Nós, quando estamos ajudando aos nossos semelhantes, estamos realizando a vontade de Deus. E estamos realizando ao nosso semelhante aquilo que Deus espera de nós. Porque estamos fazendo para o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse se nós estivéssemos no lugar dele. E é isso que Deus espera de nós. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores circunscritas à mente. Com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se for um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz para guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo da resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia
com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius, que é o melhor violino que tem, né? Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Por isso que a gente tem que cuidar, preservar, trabalhar para que o nosso Stradivarius, o nosso corpo esteja sempre muito bem cuidado. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreendo, exclamei, e em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos desta ordem e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Olha que legal, né? Normalmente, os verdugos se transformam, quando eles se transformam em amigos e querem reparar o mal que foi praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo, e permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei fortemente impressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais, são sempre duais, são sempre da vítima e do algoz, porque a vítima é tão culpada porque ela foi algoz antes e o algoz é tão culpado também porque ele, antes de ter sido a vítima, já deve ter sido algoz anteriormente. Então, é o que ele coloca aqui: o perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima, porque não existe vítima neste planeta, não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Meditemos nós também em todos os aprendizados deste capítulo sobre a obsessão. Leiamos e releamos este capítulo para entender exatamente como as coisas funcionam. E vamos continuar no próximo capítulo.